Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para os nossos estudos. Essas semanas não foram fáceis para as famílias. Eu desejo que vocês estejam bem, desejo também que suas famílias estejam bem. A proposta dessas videoaulas é da gente suprir o conteúdo nesse período de quarentena. É um período de excepcionalidade para a nossa universidade. Nós vamos considerar que estas aulas são continuidade das próprias aulas presenciais que nós já temos, ok? Terminamos um primeiro bloco de estudos, que foi aquilo que trabalhamos como um conceito de cosmovisão, também a formação das cosmovisões individuais, o modo como os mapas cognitivos se constroem, e depois nós vimos as cosmovisões coletivas, vimos as cosmovisões hegemônicas, as subsidiárias e as confrontantes. Peço a você que retome esses conceitos, tá bom? Nós ainda não fizemos prova, com exceção da única turma que fez, foi a turma 2A da administração, as demais não fizeram prova comigo, e a gente vai reavaliar como é que vai aplicar essas provas, ok? Mas vamos adiante, vamos para o nosso conteúdo. Nosso conteúdo hoje, como você sabe, nós vamos dar continuidade, vamos passar a falar da história das ideias no Ocidente, a história da ideia cosmovisional no Ocidente. O Ocidente tem alguns particulares bem interessantes, mas para a gente poder falar do modo como a gente pensa, do modo como a gente constrói conhecimento hoje, como a gente entende, interpreta o mundo, né, os filtros do nosso mapa cognitivo e dessa nossa coletividade, nós vamos precisar retomar lá atrás, muito antes até mesmo do próprio Ocidente existir. Nossa primeira parada vai ser o mundo antigo. Então, a antiguidade. Eu escolhi aqui, né, a gente falar um pouquinho da civilização egípcia, dá uma olhada nesse slide. Você vai ver então aí a estrutura social do Egito Antigo. Por que ele é importante para nós? O Egito Antigo, existiam outras, obviamente, existiam outras civilizações nesse período. O Egito era uma das civilizações mais bem organizadas do período antigo, tá? Mas nós temos a civilização chinesa, ainda bastante tribal, também os povos mesopotâmios, também bastante organizados. Aliás, Egito e Mesopotâmia eram os grandes centros daquele período, ok? Então, quando você olha aí, você vai perceber o seguinte: lá no alto da pirâmide, a família real, o faraó e sua família, né? Logo abaixo ali a nobreza, ao lado dos sacerdotes. Lembra que nesse período o mundo é essencialmente mítico. Por isso, então, uma dependência muito grande da ideia dos sacerdotes, da sua mediação, dos cultos aos deuses, etc. e tal. Até o próprio faraó, mais tarde, vai se tornar um deus. Tá? Então, depois você vê ali uma classe intermediária, são os escribas. Eles representam o que seria hoje a classe acadêmica, os intelectuais, aqueles que são gestores de conhecimento. Eles fazem a transição das duas partes da pirâmide, a parte de cima e a parte de baixo. São eles os que alimentam a cosmovisão no sentido mais popular, é através desses escribas que o povão entende o que significa toda aquela hierarquia e depois também toda a hierarquia dos deuses, nós vamos ver já já. Logo abaixo, então, as duas camadas de trabalhadores organizadores da sociedade, lógico, os militares, né, ou a força bruta do poder militar, que organiza a sociedade, e o coletor de impostos, que obviamente tem essa função de sustentar a parte de cima da pirâmide. E lá embaixo, o povão, como sempre, escravos e camponeses, os trabalhadores em geral, ok? Separados ali escravos, porque nesse período o Egito escravizava muita gente, tá? Eu quero chamar a sua atenção para uma outra estrutura mais ou menos parecida e hierárquica também, que é dos deuses egípcios, tá? Quando você pensa no Egito antigo, você vai pensar numa estrutura social bastante fechada, e ela se parece muito com essa estrutura da mitologia dos deuses antigos. Lá no alto da pirâmide da mitologia, você vai ver o deus Ratum, ou Ra-Atum, ou Atum-Ra, como alguns preferem chamar. Tá? O que você vê em Ra-Atum, quem é ele? Ele é o deus organizador da realidade, mas na verdade ele veio de algo antes dele. Existia uma matéria informe, uma espécie de matéria misturada com energia, sem forma, sem contornos. E de repente dessa matéria nasce uma montanha, e dessa montanha nasce o Atum-Ra, e esse Atum-Ra, esse deus, ele começa a organizar o mundo material. Tá? Ele cria outros dois deuses que depois vão se tornar os organizadores da matéria, a parte que está acima, nas nuvens, no ar e na terra, e depois deles os organizadores do funcionamento desta matéria. Então você vai ver os deuses
que vão controlar o funcionamento dos astros, o funcionamento dos ventos. Então você vai ter uma série de deuses ali que trabalham pela organização do mundo. Logo abaixo deles, os deuses mais próximos dos homens. Aquele conjunto ali de 4 deuses, na verdade são 2 casais, né? Néftis e Sete, Osíris e Ísis. Tá? Osíris e Ísis, o casal aí da esquerda, ele, deixa eu pôr maior aqui para vocês verem, esse Osíris e Íris são o que a gente poderia dizer o casal do bem, os deuses casais ligados aos homens, ligados ao bem. E a Néftis e o Sete, os deuses maus. Mas vem cá, esse negócio de ser Deus mau e Deus bom é até a página 2, tá? Tipo novela das 8. Que eles também, de vez em quando, os bonzinhos ficam maus e os maus ficam bons. E até tem um episódio que o Osíris vai ter um caso amoroso com a Néftis e vai ter um filho bastardo. Esse filho bastardo vai ser chamado de Anubis, que é aquele deus chacal, né? Aquele deus que é um homem com cabeça de cachorro. Você conhece bastante o Anubis. O Anubis vai ser um deus serviçal, tipo um escravo, porque ele é um bastardo. Então, é só para você entender como é que funciona isso aí. E quando você percebe, então, e faz essa analogia, você vai ver, então, que a estrutura social do Egito, assim como a estrutura dos deuses, elas se parecem muito. Então a gente entende o seguinte: a sociedade antiga, do mundo antigo, ela era muito organizada a partir das suas mitologias, por isso que a gente diz que era uma sociedade essencialmente mítica. Essa mítica, ela era intuída, ela era descoberta de que forma, professor? Ela era descoberta, sim, as pessoas intuíam que talvez os deuses tivessem aquela hierarquia e de pai para filho eles iriam repassando essas histórias e isso ia organizando a sociedade. Tem muita gente hoje que pergunta o seguinte: mas eles primeiro tiveram uma sociedade e depois criaram Deus para justificá-la? Ou eles criaram sociedades a partir da sua visão mítica de mundo? Bom, é muito difícil a gente definir exatamente o que aconteceu, mas o fato é que, depois de criada, a sociedade seguia a ideia dos deuses. Eles tinham uma percepção mítica de mundo. Então, os egípcios faziam assim, os sumérios faziam assim, os chineses faziam algo parecido, e especialmente os hindus tinham uma sociedade bastante hierarquizada, baseada nos seus deuses, ok? Então, o que a gente vê, isso aí é mundo antigo, tá? Mundo antigo, então, é essa hierarquia de deuses. A sociedade é estruturada a partir de uma derivação de mentalidade religiosa do egípcio. O egípcio tocava a sua sociedade a partir do que ele entendia na sua religiosidade. O mundo antigo foi estabelecido em uma percepção de realidade mítica essencialmente religiosa. Lógico que o Egito, gente, não pode ser resumido daquela forma. Nós temos vários Egitos, e uns momentos históricos diferentes. Nós pegamos ali o mito heliopolitano, porque esse mito é o mais antigo conhecido, tá? Então a gente está pegando ali a primeira estrutura, mas depois o Egito foi desenvolvendo outras estruturas um pouco mais complexas, e da mesma forma a sua sociedade foi se tornando bastante complexa a partir do desenvolvimento das nações. Então, o berço das primeiras grandes civilizações que influenciaram a formação do Ocidente, eles eram assim, é um berço essencialmente mítico, estabelecido a partir do relacionamento das pessoas com as divindades e o culto que eles prestavam a essas divindades. Por causa disso, essas cosmovisões eram altamente confrontantes. Sim, veja só, você tem um deus egípcio, Hathor, e você tem um deus mesopotâmio, Marduk. Eles não combinam jantar no final do dia, eles não vão bater papo na mesma mesa, eles são inimigos, eles são estruturas diferentes. Por isso você vai ver no mundo antigo, as nações são fortemente antagônicas, elas têm guerras memoráveis, elas têm disputas. Tanto é que quando uma nação invade a outra, uma civilização invade a outra, eles tentam impor a cultura de seu Deus. A primeira coisa que eles fazem é quebrar todos os deuses dos outros, né, do oponente vencido, e impor os seus deuses à população, e assim eles tentam gerar uma doutrinação. Isso era um hábito muito comum por causa dessas cosmovisões altamente confrontantes, ok? Então você não vai ver nesse período as nações entrando em um regime de amizade, não, são sempre elas lutando entre si, especialmente no caso aí que eu citei, é o Egito e a Mesopotâmia. Aqui nesse mapa,
Eu estou citando aqui para vocês o século VI, mas antes de citar o século VI, dá uma olhadinha nesse mapa só para você ver. Você vai ver lá o Egito, vai ver também a Mesopotâmia em destaque, no meio deles os fenícios, ok? Você está vendo aí essa tarja verde? Essa tarja verde é uma espécie de. É uma tarja para mostrar um grande caminho conhecido como crescente fértil. Esse crescente fértil é um caminho que, se você perceber bem, liga o Nilo aos grandes rios da Mesopotâmia. Era um lugar onde tinha uma grande produção de grãos e de outros produtos, carne do Egito, por exemplo, por causa das boas pastagens lá do Egito. Então, o que, que você vai ter nesse crescente fértil? No período, como eu estou dizendo aqui, do século VI, você vai ter uma grande produção de todos os povos, num certo sentido, da Índia até o Egito, todos vão estar produzindo muito. E produzindo muito está sobrando mercadoria, e sobrando mercadoria não é bom para ninguém, e o pessoal quer vender para os outros. Então, lá no século VI, as nações começam a enfrentar um problema. E são grandes inimigos por causa das suas cosmovisões confrontantes, mas agora eles querem ter algum tipo de amizade porque eles querem vender seus produtos. Então, o que, que vai acontecer nesse período? E aconteceu algo muito importante. De 600 a 480, coexistiram, sem se comunicarem entre si, alguns dos maiores mestres doutrinadores de toda a história da humanidade, tá? E desde o mundo antigo, obviamente. Eu quero destacar aqui Zaratustra, ou Zoroastro, lá na Pérsia, Buda, na Índia, Lao Tse e Confúcio, lá na China, Pitágoras, na Grécia, e Isaías, o Grande, em Israel. Na verdade, Isaías, um pouco antes, mas os seus escritos em Israel foram se tornando cada vez mais poderosos, especialmente no século VI, quando Israel começa a perceber ou a ver o exílio chegando. Então, os escritos de Isaías começaram a tomar um grande vulto. Então, nesse período aí, esses autores, esses grandes mestres, eles começam a escrever a respeito de como os povos podem começar a pensar uns nos outros e a começar a ter uma certa relação de amizade, uma aproximação de civilizações. Esses grandes livros, como os mais conhecidos como Buda, que é um livro um pouco mais pacifista, lembra? Naquele período, então, pacifista ao extremo. Ou pegar Confúcio com seus provérbios bem gerais, bem humanitários, ligados ao homem como um todo, ou o próprio livro de Isaías. Se você pegar o livro de Isaías, você verá o seguinte, que é mais conhecido por causa da Bíblia, você verá escritos bastante, bom, primeiro, escritos para vários povos, fala para a Etiópia, escreve para a Babilônia, ou seja, unindo tanto um espaço, tanto o mundo egípcio quanto o mundo mesopotâmico. Gente, então começa ali naquele período uma grande mudança no mundo, que é essa aproximação entre as civilizações. No próximo vídeo, nós vamos pegar desse ponto para explorar um pouco como é que vai ser o surgimento do conceito de Ocidente a partir desta nova etapa do mundo. Então, marque bem aí a data, o século VI. Até mais, no próximo vídeo a gente continua essa aula.